E paramos no capítulo 18, que vai falar dessa certeza, a certeza da graça da salvação. A certeza da graça da salvação. E a introdução, desse capítulo diz assim: uma das verdades mais preciosas que encontramos no Evangelho de Cristo é que diz respeito sobre a certeza da nossa salvação eterna. Por séculos, a Igreja Romana deturpou essa preciosa verdade, chegando ao absurdo de transformá-lo numa ferramenta para a extorsão e manipulação das pessoas. Mas, graças a Deus, sempre houve vozes que não se calaram diante dessa tamanho absurdo e desmando. O eco dessas vozes resultou na Reforma Protestante, que traz como uma das suas principais doutrinas a salvação pela graça mediante a fé e não por meio de obras. Essa é a realidade. O texto de Efésios é bem claro em falar a respeito que é uma obra totalmente divina, pela fé e não por obras, que Deus não aceita obras de um coração que ainda não foi regenerado. E diante dessas verdades ainda existem muitas dúvidas, até nos meios protestantes. A certeza da salvação, essa graça maravilhosa. Eu vou ler alguns textos que a necessidade de termos em mente, não só olhar o versículo isolado, mas olhar o texto por completo. Que muitos que defendem a salvação, muitos que não defendem a salvação, muitos que não defendem essa graça maravilhosa, muitos que não acreditam na eleição, na regeneração por Cristo. E tem alguns textos que nos mostram. Trouxe um esboço aqui do pastor Augusto Nicodemos, que muita gente pega esses textos até isolados para deturpar ou trazer confusão na mente de outras pessoas. Eu vou estar lendo aqui, tem algumas perguntas imediatas, uma resposta antes de a gente entrar literalmente na nossa confissão de fé. Alguns textos também confirmam essas verdades. Lá em Hebreus, capítulo 6, e como o pastor Ageu Magalhães e outros pastores reformados falam, que na boca de um bom presbiteriano, essa frase tem que estar em mente: uma vez salvo, salvo para sempre. Salvação não se perde. Uma vez salvo, salvo para sempre. Que nunca foi salvo, ninguém dentro da igreja, salvo, regenerado por Cristo, irá morar a eternidade longe do Senhor. Se for isso, porque nunca na verdade foi regenerado. E muita gente pega uns textos isolados para falar a respeito disso. Hebreus 6, 4 a 6, que fala a impossibilidade da renovação do arrependimento, indicando que pessoas salvas podem cair definitivamente. Alguns relatam, mas na verdade o texto refere-se que pessoas que participaram das bênçãos da comunhão cristã, iluminadas, provadas de dons celestiais, mas que nunca foram regeneradas. Nunca foram regeneradas. Elas experimentaram de maneira externa a obra de Deus, mas não tinham uma fé verdadeira. E um dos casos, no exemplo disso, foi Judas, Milagres, experimentou a comunhão ali, mas nunca teve uma fé verdadeira. Então, mostrando que esses indícios, esses falatórios, não convêm com a leitura completa das Escrituras. Por isso que a necessidade de ler por completa, não trazer textos isolados. Mateus 4, 24, 13,
fala da perseverança. Ensina que quem perseverar até o fim será salvo. Uns traz o surgimento que a salvação depende da perseverança do crente. Você tem que perseverar, que senão... Mas para perseverar, realmente, os verdadeiros vão perseverar até o fim. Mas essa não é uma obra que ele vai fazer. É Deus que conduz até o final. É Deus que conduz até o final. Que a resposta à perseverança até o fim é uma evidência da salvação, não uma condição para obtê-la. É uma evidência. Aqueles que perseveram até o fim é uma evidência da salvação, não o meio para obter essa salvação, né? O irmão traz alguns textos isolados e tenham cuidado de não cair nesses engodos, né? Infelizmente, até nas igrejas que dizem cristãs, muitos falam a respeito disso, salvação hoje, amanhã não está mais, estou salvo, né? E eu pude ter relatado esses dias alguém que não falava diretamente comigo, mas estava ouvindo a conversa, que ela era crente, cristã, não podia fazer tal coisa, porque se ela fizesse tal coisa, ela perdia a salvação dela, né? Infelizmente, né, muitos ainda estão com esses pensamentos, falta de conhecimento, que ela não podia fazer tal coisa. Claro, não podia fazer tal coisa para a glória de Deus, que a pessoa regenerada, certas coisas não pode fazer, não que isso vai tirar a sua salvação. O que Cristo fez é o suficiente, uma vez por todas. Então, né, e outros, né, óleo ungido, tem que fazer isso, não dá o dízimo, vai para o inferno, mesmo sendo crente, se não der o dízimo, né, tantas asneiras que a gente vê por aí afora. E as Escrituras mostram essa verdade, essa beleza da verdade, que Deus, por misericórdia, nos aceita pelo seu grande amor, não por nosso merecimento. Mas, diante dessas verdades, ainda pode haver muita confusão no coração de alguns presbiterianos ainda. Essa certeza da salvação, essa certeza de salvação. E o outro lado também mostra que o ser humano em si, ele quer fazer algo que possa contribuir com isso. Muitas vezes ele vê que não pode fazer algo, olha para os seus erros, para os seus pecados e fica aquela dúvida: será que realmente sou salvo? Muitos olham para os seus atos e certa dúvida vem no coração, mas ao mesmo tempo olhar para Cristo. Merecimento não temos algum. O que merecíamos, de fato, era todos ser condenados. O pecado de Adão chegou toda a humanidade, e como Adão nos representava, Adão tinha a opção de não pecar contra o Senhor. Mas Adão pecou. Como ele nos representava ali naquele momento, todos já nascem. E se Deus quisesse mandar todos para o inferno, ele estaria fazendo justiça, a sua obra seria justa. Mas como ele é misericordioso, ainda tira alguns desse lamaçal, e mostrando também que muitas vezes o pessoal que ainda não foram regenerados, eles falam de Deus. Meu Deus, em primeiro lugar é Deus, né? E isso vemos frases na boca de muitos ímpios, mas na vida, o dia a dia, vemos que não é isso que acontece. E muitos se enganam com essa realidade. E essa é a seção 1 da confissão de fé, que fala: embora os hipócritas e outros não regenerados possam se iludir em vão com falsas esperanças e presunções carnais de estar sob o favor de Deus e no estado de salvação,
tal esperança perecerá. Não obstante, os que por andar com boa consciência diante dele, pode nesta vida ter a certeza de que estão em um estado de graça e pode alegrar-se na esperança da glória de Deus. Esperança essa que nunca os envergonhará. Ou seja, nem temos hipócritas que falam realmente Deus em primeiro lugar é Deus, mas suas vidas estão totalmente ao contrário dessas verdades. E tem um texto em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, Deuteronômio 29, 19, imagina. Deuteronômio 29, 19. Ninguém que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu íntimo, dizendo: terei paz, ainda que ande na perversidade do seu coração, para acrescentar sede à bebedice. Né? Mesmo andando em perversidade no seu coração, muitos se acham que ainda teria paz com Deus. Outro texto mostra também essa realidade, Miqueias 3,11, que vai falar diretamente também dos perversos, que andam na contramão do Senhor, mas se acham que sejam merecedores da graça de Deus, e fala o nome do Senhor. Miqueias 3,11, os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nem o mal nos sobrevirá. Né? A gente tem a cara de pau, andando na perversidade, e diz aí que nem o mal nos sobrevirá. E já João 5,41 vai dizer que o Senhor não aceita a glória que vem dos homens. O Senhor não aceita obras que não sejam dos regenerados. Somente os regenerados podem praticar boas obras que glorificam ao Senhor. E essa certeza nos mostra também em 1 João, versículo 2, capítulo 2, versículo 3, melhor dizendo. 1 João, capítulo 2, versículo 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos seus mandamentos. Se guardarmos os seus mandamentos. Essa está a grande diferença do ímpio para o justo. Lógico, né? Mesmo aqueles que foram justificados pelo Senhor, ele é um pecador, continua ainda sendo um pecador. Vai ter momentos de fraqueza, de pecar contra o Senhor, mas ele busca viver uma vida diante do Senhor. Procura guardar os mandamentos do Senhor. 1 João 5,13 também fala que estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Se credes no nome do Filho de Deus, ou seja, só aqueles que creem em Cristo vai ter plenamente condição de guardar os mandamentos do Senhor. Somente aqueles que creem em Cristo, aqueles que foram regenerados, vai ter condições plenamente de guardar os mandamentos. Os ímpios, ele pode até falar em Deus, buscar até ter uma vida reta diante dos homens, mas somente os regenerados podem ter condições plenas de guardar os mandamentos do Senhor. Outro texto também que nos mostra a certeza é que Romanos capítulo 5, versículo 2. Romanos 5, versículo 2.
Vai falar a respeito de quem tem acesso a essa fé, essa graça maravilhosa. A palavra vai dizer que por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Ou seja, pela fé. Mostrando que salvação é um meio de graça, mediante a fé. E com essa fé, a única coisa que Deus exige para a salvação, que Deus exige do homem, a fé. Mas essa fé não vem dele. Algo, né? Exige tal coisa, mas essa coisa ninguém tem. Só o Senhor dá os eleitos. Só o Senhor dá os eleitos. Por isso que essa fé é uma graça maravilhosa. E essa certeza também temos que o apóstolo Paulo, no fim da sua carreira, um texto bem conhecido, ele fala dessa certeza que temos. Né? Muitos ignoram essa realidade, essa verdade, mas o apóstolo Paulo, no fim da sua carreira, ele mostra essa certeza que só o regenerado tem. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Né? Mostrando, o apóstolo Paulo mostrando essa certeza que ele tem combatido o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. E a coroa da justiça está guardada. Ele fala, não somente ele, mas todos que amam a sua vinda. Né? Essa esperança vindoura, essa esperança que todos almejamos, a volta de Cristo. Ele fala, não somente ele, mas todos aqueles que amam a sua vinda. Fala também que a certeza da salvação é resultado de um novo nascimento. Só os regenerados, mais uma vez, aqueles que nasceram de novo, podem ter essa certeza da salvação. O resultado do novo nascimento. Porque somente uma pessoa que é nascida de novo, ou seja, regenerada, consegue viver com a verdadeira fé em Cristo, amando-o sinceramente, andando diante dele em toda a boa consciência. Quem não passou pela experiência do novo nascimento poderá até tentar viver uma vida de aparência e piedade, mas em algum momento acabará mostrando quem realmente é um não convertido, portanto, condenado. Um não convertido, melhor dizendo, ilude-se com uma esperança que está baseada na sua presunção carnal, ou seja, ele pensa que pelo cumprimento das regras religiosas ele será salvo. Sua fé assim não está em Cristo, mas sim nele mesmo. Né? E vemos aí, né, muitos ensinando, tem que fazer parte da igreja, tem que ser isso e aquilo, lógico, mas não em si mesmo. E muitos se iludem nessa verdade, nessa realidade. E o contrário, já o verdadeiro crente, os regenerados, tem boa consciência, ou seja, seu coração está firme na obra de Cristo, não nas suas obras, firmes nas obras de Cristo. E mesmo quando peca, corre para Cristo buscando seu perdão, e em tudo isso, sabe que Cristo lhe salvou e jamais lhe abandonará. Né? Essa é a diferença de um coração que não foi ainda regenerado e um coração que já foi regenerado por Cristo. Ele vai errar, claro,
mas o Espírito conduz ao arrependimento. Ele busca reconciliar-se com seu Senhor e ter a certeza que jamais o abandonará. Como falei anteriormente, uma vez salvo, salvo para sempre. E essa certeza não é uma mera conjectura e provável presunção baseada em uma esperança falível, mas numa segurança infalível de fé, fundada na verdade divina das promessas de salvação, evidência interior das graças às quais essas promessas são feitas e no testemunho do Espírito de adoção, que testifica com nosso espírito que somos filhos de Deus, cujo Espírito é o penhor da nossa herança e por meio do qual somos selados até o dia da redenção. Até o dia da redenção. Vamos trazer outros textos também que confirmam com essas verdades. Hebreus 6, 11, e do 17 a 19. Hebreus 6, 11, 17 a 19. Seis, 11. Vejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. 17. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se impôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, até o fim, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos a âncora da alma, segura firme e penetra além do véu, mostrando a certeza que o Senhor confirma nos corações dos seus eleitos. É a certeza maravilhosa, que nos traz paz, mas ao mesmo tempo exorta para continuarmos dia após dia, vivendo em santificação para com Ele mesmo. 1 Pedro 1, 4 e 5 vai mostrar também essa herança, que é uma herança incorruptível, né? Que vem do próprio Senhor, mostrando essas verdades. Também nos alerta, nos mostrando as verdades, o qual devemos seguir. Primeira Pedro 1, 4 e 5. Para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada dos céus para vós outros. Para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se nos últimos tempos. O 10:11 de continuidade também que fala, foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram inquiriram aos quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre o sofrimento referente a Cristo e sobre as glórias que o seguiam. Mostrando que temos que, a perseverança dessa certeza. João 3,
14 e 15, mostra bem aqueles que creem, têm essa certeza e pode se assegurar nessa certeza. João 13, 14 e 15. De modo como, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todos que nele crê tenham vida eterna. Todos que nele crê tenham a vida eterna. O texto de Efésios, capítulo 1, também versículo 13 e 14, nos mostra também essa verdade belíssima que a Escritura nos ensina, dessa certeza, dessa graça, que nos faz descansar no Senhor. Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. Em quem também vós, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tende nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa, né? O selo, foram selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ou seja, nessa certeza, o Espírito é o penhor, vai mostrar que a verdade do Evangelho da nossa salvação tem sido crido, foste selado. Ou seja, né, hoje pouca gente usa cartas, né? Que nem muito no correio usava a carta, o selo, carimbava, é a certeza que era um indício que esse envelope ia chegar em tal residência, né? Mostrando o selo. E olhando para nós hoje, Cristo é o selo, aquele que confirma. O Espírito Santo confirma essas verdades. E podemos descansar nele com todas as nossas debilidades, mas possamos descansar nessa verdade, que o Espírito é o selo, o penhor da promessa, e o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Já o capítulo 4 de Efésios, o versículo 3, vai mostrar também que nós temos que nos esforçarmos para isso. Não só ter essa certeza, cruzar os braços e ter uma vida de negligência, já que eu tenho certeza dessa salvação, então eu vou ser negligente? Não, pelo contrário. As pessoas que dizem que têm essa certeza e é negligente é um grande sinal que nunca foi regenerado. É um grande sinal que nunca foi regenerado. Efésios 4, capítulo 3, vai dizer que esforçando-vos diligentemente, por perseverar na unidade do Espírito, no vínculo da paz. Ou seja, que nos exorta que temos que nos esforçar diligentemente, não ter uma vida relaxada, mas esforçarmos diligentemente, mostrando um coração regenerado. Ele vai se esforçar para agradecer ao Senhor por essa grande dádiva, esse presente que Ele nos dá por sua maravilhosa graça. E essa certeza não vem de nós mesmos, é o Senhor que dá essa certeza. A própria Escritura nos mostra essa certeza, que possamos perseverar e esperar em Cristo Jesus. Esperar em Cristo Jesus. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22, também um versículo que mostra dessa certeza, que possamos descansar no Senhor. Também vai falar desse selo, aí que ele confirma que não é nós, é o próprio Deus
é uma obra totalmente divina, mas os regenerados, eles se esforçam para ter uma vida reta diante do Senhor. Segundo Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Ou seja, né, o próprio Deus que confirma e sela. Mostramos uma vez o Espírito é o penhor que sela essas verdades nos nossos corações. Por isso, precisamos descansar no Senhor e ter essa certeza maravilhosa. E essa certeza também não é através de esforço humano. Lógico, o coração regenerado, ele vai lutar para isso, ele vai se esforçar, mas se o Espírito não agir, por isso, mais uma vez, né, é uma obra totalmente do Senhor. Até para o nosso esforço depende do agir de Deus, até para o nosso próprio esforço depende do agir do Senhor. Um texto que fala que a igreja romana diz que a nossa fé é um mero insentimento intelectual, a verdade não envolvendo a confiança. Por isso, a fé nada tem a ver com o juízo que porventura alguém faça da sua salvação pessoal. E daí ninguém pode alcançar qualquer certeza sobre esses pontos nesta vida sem uma revelação extraordinária, né? Essa que a igreja romana ensina, que ninguém pode ter essa certeza se não for através de uma revelação extraordinária. Mas a própria Escritura vai ao contrário, né? Vários textos mostrando que podemos descansar no Senhor, mostrando essas verdades. Irmãos, aqui, né, estudo comum, quem quiser algum comentário, pode levantar a mão e falar, viu? Fique à vontade. Algum complemento? Mostrando que ensino que só através de uma revelação extraordinária alguém pode ter essa certeza. Mas a Escritura mostrando, né, vários textos mostrando a certeza que o Senhor nos dá, a certeza que o Senhor nos dá. Mas diante dessas verdades também tem muitos crentes que ainda têm certa dúvida, né? Algumas dúvidas a respeito, não tem essa certeza 100%, isso é até normal. Não é assim, normal não é, mas precisa de um conhecimento mais profundo, que através da própria Escritura, o Espírito Santo fala o coração, que a certeza venha, não vem de nós, e o agir totalmente do Senhor. Mas o alvo da fé salvadora, a qual justifica o pecador, e o favor de Deus por meio de Cristo, e por isso mesmo crer e assegurar-se na nossa salvação pessoal. O Espírito Santo executa o papel primordial e essencial nessa certeza, pois ele é quem testifica com o coração do crente que esse é de fato um salvo. A certeza da salvação deve estar bem firme em nossos corações. Porém, ela não é um resultado do nosso assentamento intelectual, mas sim de uma presença do Espírito Santo em nós, e assim Ele é a nossa garantia, o nosso penhor, de que no dia da volta do Senhor Jesus seremos recolhidos na glória eterna. Romanos 8,16, tem uma declaração fantástica também aqui, né? Romanos 8,16.
Romanos 8,16. Quem que tu pode ler, por favor? Né? O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, através da adoção, né? Por meio de Cristo, através da adoção, né? Entendemos que o único Filho legítimo de Deus é Cristo. Ele vai dizer que Ele é unigênito, quer dizer único, mas através da adoção, o próprio Espírito testifica que somos filhos de Deus. Né? Todo aquele que já teve um coração regenerado pode ter essa certeza. Nem todos têm esse privilégio. Muitos falam de Deus, Deus é meu Pai. Né? Muitos falam, Deus é meu Pai. Mas falar por falar. Só através de um coração regenerado temos essa certeza. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Mostrando que o Espírito é o autor da promessa das Escrituras e nos traz do caráter, indicando às pessoas a quem pertence essa promessa. Também vai dizer que o Espírito é o autor da graça dos santos, correspondendo aos traços do caráter que são associados a essa promessa nas Escrituras. O Espírito Santo capacita o crente a sondar o seu coração e a confrontar-se diante de Deus, e o capacita a compreender corretamente as promessas e a confiar plenamente em Cristo. Eu confiar plenamente em Cristo, somente em Cristo. Essa segurança infalível não pertence tanto à essência da fé, visto que um verdadeiro crente pode esperar muito e enfrentar dias muito de dificuldade antes de alcançá-la, porém sendo capacitado pelo Espírito para conhecer as coisas que lhes são dadas gratuitamente por Deus. Ele pode, sem revelação extraordinária, o uso correto dos meios ordinários, atingi-la. E, portanto, é dever de todo crente empenhar-se ao máximo para ter certeza da sua salvação e eleição, para que assim o seu coração seja deleitado na paz e na alegria do Espírito Santo, em amor e gratidão a Deus, e na força e alegria dos deveres de obediência que são os frutos próprios desta certeza, de modo que tal segurança está longe de inclinar os homens a displicências. 1 João 5,13 vai mostrar que o apóstolo vai mostrar aqui que essas evidências que nos garante cada vez mais essa certeza que somos do Senhor, não precisa de uma revelação extraordinária. O próprio Espírito testifica que somos. 1 João 5,3: estas coisas vos escrevi, a fim de saberes que tendes a vida eterna. A própria Escritura está falando. Essas coisas vos escrevi, a fim de saberes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Aqueles que creem no nome do Filho de Deus. Ora, não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos e porque Deus nos foi dado gratuitamente. 1 Coríntios 2,12. Nos foi dado gratuitamente. Mostrando bem que esse parágrafo toca um ponto crítico, o dever de cada crente em confirmar sua vocação e eleição.
E é comum ouvirmos por parte daqueles que não entendem e, consequentemente, não creem a doutrina bíblica da eleição divina com base somente na vontade de Deus, e não na fé que a pessoa um dia virá a ter, como confirmam, os arminianos. Porque Deus descobre que sabia que a pessoa ia crer. E até ele não nega a eleição, mas Deus descobre que sabia que a pessoa um dia ia crer. Mas independente, eles vão crer porque só são um escolhido do Senhor. Somente os eleitos vão crer verdadeiramente nessas verdades. Vão crer verdadeiramente nessa verdade. Quem ensinar que essa doutrina da eleição faz das pessoas desenvolverem uma fé hipócrita e descansarem perigosamente na ilusão de que são salvos, tanto de fato não são, e por isso vive libertinamente. Eu tinha falado isso anteriormente. O cuidado, o zelo diante dessas verdades, para não negligenciar essa verdade tão bela a certeza da salvação. Já que eu sou salvo, posso fazer o que eu quiser. Mas, de fato, quem tem esse pensamento é um coração que nunca experimentou dessa graça do Senhor. Ou alguém que precisa diligentemente olhar para si e voltar às Escrituras. Que fomos salvos para as boas obras. O texto que lemos anteriormente falou sobre isso. Somos salvos para as boas obras. Não somos salvos para viver libertinamente, fazer o que quer, o que não deve. Newton? Sim. E o prudência é Paulo, Quem foi o apóstolo Paulo no passado, O apóstolo Paulo no passado, terrível. Mas um eleito do Senhor, uma hora, também em Filipenses, capítulo 2, versículo 12, o apóstolo Paulo também nos faz uma exortação. Para aqueles que já foram regenerados, não devem viver. Tem alguns casos, O próprio Davi, depois regenerado, cometeu vários erros,
Mas o próprio Paulo vai mostrar aqui um alerta, uma exortação para aqueles que já foram transformados pelo próprio Senhor. Efésios 2, ou Filipenses 2, versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Com tremor e tremor. Mostrando, o dever da obediência. Fomos salvos para a glória de Deus, não para vivermos segundo o nosso querer, segundo a nossa vontade. Essa segurança infalível não provém da essência da fé, pois, como a Bíblia mostra, é possível alguns ser realmente crente em Cristo e, contudo, ainda não ter esta segurança infalível em seu coração. Já está em Cristo, foi regenerado, mas alguns aí não têm essa certeza 100%. Mesmo sendo crente regenerado, mas muitos ainda têm essas dúvidas. Diante do que faz, será que eu sou? E isso é muito amplo. Possa ser que seja, mas possa ser que falta de conhecimento. Viva uma vida e se fazer tal coisa eu vou perder a salvação. Não entender que salvação não se perde. Ainda não entender que salvação não se perde. Viva uma vida, ou está só fazendo um corpo da igreja, mas não tem uma vida realmente que busca o Senhor, vida relaxadamente. Ou possa ser alguém que não teve o conhecimento da verdade ainda. Porque uma coisa, nós temos esse conhecimento, mas tem muitas igrejas aí que não tem esse conhecimento. Aí vive se martizando. Hoje eu estou salvo, amanhã não. Estou salvo hoje, amanhã não. Eu estou salvo, eu pequei, amanhã eu estou condenado. Isso na mente é terrível. Muitas vezes falta do conhecimento. Os seus líderes não conhecem, não ensinam. Então, um bom líder, as suas ovelhas vão aprender. Igual se tiver um mau líder, as suas ovelhas vão no mesmo caminho. Entendeu? Muitas vezes falta de conhecimento dessas verdades, que salvação não se perde. Então, se perde o que Cristo fez, foi em vão. Então, o que Cristo fez foi em vão, porque fez tal coisa. Então, em si, traz algo para si, traz alguma obra para si. Não, eu fiz isso, então, olha que depende do seu agir, depende de eu, mas não depende de mim. O que Cristo fez é o suficiente. O que Cristo fez só basta aplicar essas verdades. O que Cristo fez é o suficiente. E vai dizer mais: é dever de todo crente aplicar todos os esforços através do meio extraordinário, a obediência à palavra, mortificando o seu eu todos os dias, mortificando o seu eu todos os dias, para confirmar a sua eleição e vocação. Mortificar o seu eu todos os dias, mortificar o seu eu todos os dias. Alcançar essa segurança é tanto um dever quanto uma graça. E por isso mesmo, tudo quanto conduz a essa segurança infalível deve ser diligentemente buscando bem, com tudo quanto a obstruir deve ser
combatido e evitado. Alexandre Dogner faz o seguinte comentário: a segurança genuína não pode conduzir à negligência e indiferença do cultivo da graça e no desempenho dos esforços dos deveres religiosos, visto que sua própria exigência depende da evidência oferecida pela negligência desses deveres e pelo vigor dessa graça, para que sejamos crentes genuínos e do testemunho confirmado pelo Espírito Santo. Ou seja, a segurança genuína não pode ser conduzida à negligência. E a segurança não deve conduzir à negligência. Né? Mostrando também que o verdadeiro crente pode ter a certeza dessa segurança também abalada em alguns casos. Em alguns casos pode ter certeza abalada. Genuinamente interrompida em várias maneiras. E aqui tem algum exemplo de algumas maneiras que pode acontecer. Por negligência em perseverá-la, caindo em algum pecado específico que fira a consciência e entristece o espírito, por alguma tentação intensa ou repentina, por Deus retirando a luz do seu rosto, permitindo que até mesmo aquele que teme ande nas trevas e não tenha luz. Contudo, eles nunca ficam totalmente destinados da semente de Deus e da vida de fé. O amor de Cristo e aos irmãos da sinceridade de coração e consciência de dever, a partir das quais, pela ação do Espírito, essa certeza pode, no devido tempo, ser avivada e pelos quais eles são sustentados para não mergulhar em desespero absoluto. Você mostrando que alguns podem, na sua fraqueza, por sua negligência, cair em pecados, que sua fé pode ser abalada. E o próprio Davi, né, um exemplo desse Davi, ele teve isso. Salmo 51, versículo 12. Ele clamando ao Senhor, por Salmo 51, versículo 8, 12 e 14. Salmo 51, versículo 8, 12 e 14. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagaste. Verso 2 vai dizer: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. A minha língua exultará na tua justiça. Faz-me justiça e alegria para que os úteis ossos que esmagaste. Verso 2 vai dizer: restitui-me a alegria da tua salvação. Ou seja, em alguns momentos da vida, alguém pode se abalar, sofrer tristeza, mas Davi clama ao Senhor, pede para o Senhor restituir a alegria da salvação. Não que salvasse novamente, mas para restituir a alegria da salvação. Ele vai dizer mais que o próprio, o Davi, a sua vida, ele fala dessa alegria. O apóstolo Paulo também vai falar dessa alegria que pode ser abalada. Essa certeza pode ser abalada. Alguns podem cair, mas jamais Deus abandonará totalmente. Eles vão sofrer as consequências. E muitas vezes Deus entrega, mas jamais vai se distanciar totalmente do Senhor.
Se for um eleito, não vai distanciar totalmente. Se for um eleito, não vai se distanciar totalmente. Sempre vai ter ali uma semente, que no momento oportuno, ele volta aos pés do Senhor. E Davi foi uma prova disso, né? Ele reconhece o seu erro, peca contra o Senhor, planeja tudo aquilo fazendo a vontade do seu coração, né? E vemos que ele planeja em vários aspectos. Planejou, até executar. O plano A não deu certo, ele foi para o plano B. O plano B não deu certo, foi no plano C. Então, né? Tudo maquinado para... E até nega ainda, né? Quando tem o confronto, ele nega que não foi ele. Mas chega um momento que ele não conseguiu mais e se derrama diante do Senhor, mostrando quem ele é, um pecador. E ao quando ele confessa ao Senhor, ele não vai buscar desculpa. Ele não vai buscar desculpa como fez Adão, né? Adão buscou desculpa. Foi a mulher, nunca reconheceu, mas Davi ele foi direto, foi eu. Pequei contra o Senhor, pequei diante do Senhor. Então não procurou desculpa para justificar o seu pecado. Não algum comentário para a gente finalizar? Algum reajuste? Vamos lá. Exercitar-se na graça de Deus é um dever de todo crente salvo em Cristo. Porém, pelo fato de ainda estar neste mundo, é possível que esses exercícios, vezes ou outras, por não serem perfeitos da parte do homem, serem misturados com elementos carnais e pecaminosos. Por isso mesmo, é possível que um salvo em Cristo experimente momentos em que a sua segurança se abale e fraqueça diante de determinada circunstância. Ao cair em tentação, o crente tem sua comunhão com Deus interrompida e ele retira a luz da luz do seu rosto. E assim esse crente passa a andar em trevas, sofrendo terrivelmente. Mas Deus é misericordioso e por amor do sangue do seu Filho, que foi vertido por esse crente, que ele se afastou, ele o busca novamente, pois jamais ele lançará no inferno alguém por quem Cristo derramou o seu precioso sangue na cruz. Por isso Deus restaurou esse crente, por meio da ação do Espírito Santo em seu coração, né? Mostrando que não é o normal, mas em alguns casos um pode se afastar do Senhor. Mas aquele o qual ele mesmo deu, ele não lança no inferno, aquele que o próprio Cristo. Cristo vai dizer com certeza que todos que o deste, ele guardava até o fim, né? Exceto Judas, para que se cumprisse a Escritura, né? Mas todos aqueles que o Senhor deu, senão o sacrifício de Cristo seria em vão, né? E possamos descansar nessa graça maravilhosa e ter uma vida que realmente glorifique o nome do Senhor. Cada vez buscar o Senhor para ter essa certeza, né? Para ter essa certeza da salvação, não por nossos meios, não por nossos esforços, entendendo que é uma obra totalmente divina, uma obra totalmente divina. Vamos orar? Santo e eterno Deus, nosso amado e bondoso Pai, Deus de infinita bondade e graça, te louvamos, ó Deus, pela obra de Cristo Jesus em nossas vidas, que nos transforma, ó Deus, a cada momento, e rogamos a Tua graça, Pai, sobre nós. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, com essa certeza que a Tua palavra nos aponta, ó Deus. Essa graça maravilhosa, Deus. O Senhor cada vez mais nos cultive a semente, ó Deus, do Evangelho, para que possamos cada vez mais buscar ao Senhor, Pai, e nos alegrar com essa obra maravilhosa, essa obra da salvação, uma obra totalmente Tua, Pai. O Senhor tem nos agraciado, por isso, ó Deus, só temos que Te louvar. Muito obrigado, Senhor, porque não depende de nós, isso depende totalmente de Ti. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.